Rick and Morty é talvez um dos desenhos mais interessantes que saiu nesses últimos anos. Ele traz uma temática interessante onde o Rick é um idoso gênio da ciência que sofre bastante com um vazio existencial, porque ele é bem solitário, que consegue a companhia do seu neto Morty que começa a acompanhar ele em um monte de aventuras pelo multiverso. Essa relação dos dois é talvez uma das melhores relações que a gente que gosta de desenhos teve para apreciar, porque os dois são muito opostos e de certa forma se completam. A relação familiar e de amizade deles é muito bonita quando o desenho decide mostrar esse lado sentimental entre eles dois. Só que, assim como toda relação, essa também tem vários traços negativos. Várias vezes a gente vê o Morty desconfortável com algumas coisas que o Rick obriga ele a fazer. Vários experimentos em vários lugares, o Morty foi meio que uma cobaia para muita coisa que aconteceu nesse desenho. E isso levanta um questionamento pra gente que é o espectador. O que de fato é a relação entre o Rick e o Morty? O que eles estão tentando representar? Essa relação é tóxica ou é uma história bonita de amizade entre um avô e um neto? Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre a relação complicada que tem o Rick e o Morty e como essa relação entre esses dois consegue ser muito profunda. Essa relação entre eles representa muita coisa que eu acho que você que está assistindo não percebeu. Para começar falando da relação dos dois, para a gente decidir se isso é tóxico ou se isso é amistoso, primeiro a gente tem que falar do que eu acho que essa relação está representando nesse desenho. Essa relação entre o Rick e o Morty, para mim, é uma relação familiar inspirada em diversas relações da vida real. É uma relação bem comum entre uma pessoa mais velha, que é de outra geração, teve outras vivências em outra sociedade que ficou totalmente fria conforme foi crescendo, que se junta a uma pessoa de uma geração nova, uma geração mais fofa e carinhosa. E um acaba ajudando o outro. Eu não sei se você que está assistindo já vivenciou, já presenciou isso, mas sabe quando você é mais jovem e você convive bastante com seus avós ou com seus pais? E aí, por você conviver bastante com eles, você aprende com eles e eles aprendem com você também? A relação do Rick e do Morty está representando justamente esse tipo de relação. Assim como o nosso pai ou mãe pode ensinar pra gente vários atalhos da vida adulta, ensinando a gente a ser resistente e frio quando necessário, a gente mais jovem consegue ensinar também várias coisas para os nossos familiares que são mais velhos. Nossos familiares cresceram em uma sociedade totalmente diferente da nossa. Eles cresceram em uma sociedade machista, homofóbica, incompreensível, insensível e etc. E muitas vezes os nossos pais ou avós aprendem a ter carinho pelas pessoas e entender o lado delas, cuidando da gente, convivendo com a gente que é mais jovem. Talvez se hoje os seus pais são pessoas mais compreensíveis, é por influência sua, que é mais jovem, que está assistindo esse vídeo. Você talvez foi o responsável por trazer os nossos familiares para um mundo novo e um mundo melhor do que foi os anos 80 ou 90. E acontece uma devolutiva também. Seus pais te ensinaram diretamente ou indiretamente a ser duro na queda. Eles ensinaram que o mundo muitas vezes vai ser um lugar cruel e que a vida não é um episódio de moranguinho. Você precisa ser forte. Essas relações da vida real são muito frequentes na sociedade, e a relação do Rick e do Morty está representando esse tipo de relação entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova da mesma família. Está representando algo bem bonito da vida real, que é essa troca de aprendizado entre familiares que cresceram em sociedades diferentes. Se a gente comparar o Rick e o Morty do começo do desenho e eles nas temporadas recentes, a gente começa a ver o quanto os dois evoluíram. O Morty basicamente era um lerdão, e ele tá deixando de ser um lerdão aos poucos, tá aprendendo a ser esperto nas situações cotidianas, nos ensinamentos que o Rick tá passando pra ele. E a mesma coisa sobre o Rick também. O Rick tá melhorando, tá aprendendo a ser uma pessoa mais razoável e compreensiva aos poucos. Mesmo que muitas vezes ele seja bem psicopata nas atitudes dele, a gente vê o amor que ele desenvolveu por algumas pessoas, principalmente pelo Morty. A relação entre os dois foi de carinho e ensinamento recíproco, assim como várias relações da vida real quando acontece esse choque de gerações.
Mas a nossa sociedade parece que não está pronta para entender o quanto uma geração pode ensinar para outra. A gente vê as pessoas mais novas detestando as pessoas mais velhas e vice-versa. E ambos os grupos sociais não percebem o quanto um pode agregar para o outro. No desenho do Rick and Morty, a gente tem a representação do Evil Morty até, que é um Morty que, entre aspas, negligencia a ajuda do Rick. Esse Morty é representado com amargura, ele é solitário, sem querer que ninguém dê lição de moral nele, como vários jovens da vida real agem e são também. Algo que não é bom, porque a gente quando age dessa forma se priva de melhorar e vira uma versão do que é o Evil Morty. O desenho te dá o Morty normal e o Evil Morty para mostrar o quanto a sociedade pode ou melhorar ou piorar se a gente mais jovem tiver raiva da antiga geração. Enquanto a gente for uma das versões do Evil Morty, que basicamente odeia a antiga geração, o mundo não vai ficar um lugar mais acessível de se viver. A gente tem que basicamente seguir o exemplo desses dois protagonistas. A gente, como sociedade, tem muito a aprender com essa relação dos dois. Rick and Morty ensina muito pra gente sobre isso, sobre como uma geração agrega na outra. Talvez, se a gente olhar Rick and Morty com outros olhos, com olhos mais profundos, a gente perceba o quanto eles estão ensinando pra gente sobre família e o quanto a gente pode aprender com ela.